Olá, meus alunos e minhas alunas, bem-vindos a mais uma aula de física do professor Heron. Hoje nós vamos dar sequência ao tema que nós iniciamos com eletrodinâmica, que são os elementos de um circuito elétrico. Nós já aprendemos sobre o que é corrente elétrica, sobre as leis de Ohm, aprendemos sobre capacitores, sobre resistores, aprendemos a calcular potência, energia e a associar resistores. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre um outro elemento do circuito. Esse elemento que nós temos aqui, né? Essa é uma pilha ou uma fonte de DDP, né? Dessas que você já conhece, né? Dessas aqui tem as mais fininhas, tem as mais gordinhas e tal. Mas o fato é que todas essas fontes de DDP, elas possuem dois polozinhos, né? Um que nós vamos chamar de polo positivo e outro que nós vamos chamar de polo negativo. Nessas outras aqui, elas também têm um positivinho aqui em cima e um negativo aqui embaixo. Nós vamos estudar esses elementos e como eles se comportam no circuito, né? Então essa também é uma aula importante e eu vou marcando para vocês os exercícios que vocês devem estudar a partir daí, beleza? Então vamos lá, hein? Nós vamos começar o nosso trabalho. Solta a vinheta aí. Então, gente, essa pilha, né, que nós estamos falando aqui, essa pilha, ou essa pilha aqui, são as nossas fontes de DDP, que nós poderíamos chamar também de gerador. Esse termo gerador, ele não é, digamos assim, o mais adequado, porque a gente não gera energia, a gente transforma uma energia em outra. Mas nós vamos usar esse termo porque esse elemento dentro de um circuito elétrico, ele é quem vai gerar a diferença de potencial necessária para fazer com que as cargas elétricas se movimentem, deem origem então a uma corrente elétrica, certo? Então, o gerador é esse elemento aqui do circuito que converte qualquer forma de energia em energia elétrica. Esses que você viu aqui que eu mostrei para você, essas pilhas aqui, né, transformam energia química em energia elétrica. Mas nós temos outras formas de transformar. A sua tomada que você tem na sua casa aí, a tomada da parede, nós vamos considerá-la também como uma fonte de DDP, mas nós só vamos fazer isso mais adiante, quando nós estivermos estudando a indução eletromagnética, beleza? Esse elemento aqui, ó, é um motor, né? Ele é o nosso, que nós vamos chamar de receptor, mas isso aqui vai ficar para a aula da semana que vem, entendeu? Mas o receptor converte a energia elétrica em qualquer outra forma de energia. Então, o gerador e o receptor têm funções completamente diferentes. Um converte energia qualquer em energia elétrica, o outro converte energia elétrica em outra forma qualquer de energia. Certo? Então, agora uma coisa de se notar nessa figura aqui, tá vendo? Como eu mostrei para você, a pilha tem um polo positivo, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, a corrente elétrica, como a gente já estudou, sai do polo positivo aqui, ó, sai desse polo positivo e vai em direção ao meu aparelho para fazer com que ele funcione. Então, no gerador, a corrente sai do polo positivo, no receptor ela entra pelo polo positivo, ó, entra pelo polo positivo. No receptor ela sai do negativo e no gerador ela entra no polo negativo. Então, essa DDP aqui, ó, esse potencial aqui VA é o potencial VA que nós temos aqui. O potencial VB é o potencial que nós temos aqui. Então são essas as primeiras observações que vão ser importantes para a gente compreender o funcionamento desses equipamentos daqui a pouquinho. Então, outras formas de geração de energia, tá aí, ó, a geração de energia química, que são as pilhas e baterias, nas usinas hidráulicas, hidrelétricas, nas usinas termoelétricas, nas usinas movidas pelas marés, as geotérmicas, né? As usinas eólicas, que são usinas geradoras de vento, mas todas essas aqui, exceto essa primeira, elas são movidas, essas aqui, ó, por a geração se dá por uma questão, um negócio chamado de indução eletromagnética. Essa solar, não, e essa aqui também, não. Aqui é uma energia
química que vai se transformar em energia elétrica. Aqui é uma energia solar, energia luminosa que vai se transformar em energia elétrica, e o processo não é o mesmo aqui, ok? Mas só para que você tenha uma ideia de que os geradores, eles têm uma relação direta com as fontes de energia, ok? Aqui são exemplos de geradores, ó, geradores a diesel, esses aqui, ó. Esse aqui, a geradora a gasolina, esses são geradores a diesel, são bem grandes mesmo, assim, bem grandes, isso parece uns containers. Isso aqui é um gerador dentro de uma usina hidrelétrica, A água entra por aqui, por um mecanismo aqui, faz gerar aqui uma turbina, e esse aqui é um gerador de uma usina hidrelétrica. O que nós vamos estudar são esses modelos aqui, ó. Esse que eu mostrei para você, né? Tanto esse aqui, que é a bateria de carro, quanto esse aqui, transforma energia química em energia elétrica. E todos têm um polo positivo e negativo. Ó, positivo e negativo. Positivo com negativo. Esse processo, essa imagem está aqui para eu mostrar para você que essa bateria aqui, a exemplo dessas, só que o desenho é diferente, mas o mecanismo é o mesmo. Elas são compostos por placas metálicas aqui, ó. Essas placas metálicas aqui. Não são picolézinhos, não, são barras, né? Aqui, placas que se estendem aqui para dentro, assim, ó. Então são placas metálicas mergulhadas em uma solução aqui que normalmente, na maioria das vezes, é um ácido forte. Bom, e ocorre isso por quê? Porque essas barrinhas aqui, ó, elas têm uma característica, né? Umas dessas barras, por exemplo, eu vou dar um exemplo para a gente poder compreender isso, mas já não existem mais essas baterias com o exemplo que eu vou te dar, mas eu vou te dar só para que você possa compreender. Imagina que eu tenha barras de cobre e barras de zinco. Se você fizer uma análise, né, atômica do cobre e do zinco, você vai perceber que o cobre ele tem a tendência dele é perder elétrons, e o zinco de ganhar elétrons. Então essa solução aqui, ela vai simplesmente se encarregar de fazer isso. Ela vai retirar o excesso de elétrons, o excesso não, né? Os elétrons do cobre, e acumular nas placas de zinco. E aí todas as placas que são de cobre se ligam nesse ponto aqui, ó, nessa ponta, e todas que são de zinco se ligam nessa ponta. As de cobre que perderam os elétrons vão gerar um potencial positivo, porque quem perde elétrons fica positivo. As barras de zinco que vão ganhar elétrons, elas vão ficar negativas, e como elas estarão ligadas a essa ponta vai ficar com potencial negativo. Então tem uma diferença de potencial, VA, VB. Dentro dessas aqui também ocorre a mesma coisa, só que numa proporção menor. E outra coisa também, né? Já não existe mais para essa bateria de carro cobre e zinco, são outros elementos que vocês vão aprender isso com seus professores de química. Aqui também, ó. Aqui, por exemplo, essa aqui são feitas com metais alcalinos e tal. E aí vocês vão aprender quem são esses metais, quem é esse ácido, e os processos de como se calcula esse potencial aqui nas suas aulas com o professor de química. Mas é importante que você saiba que nesse processo de transferência de uma barra para outra, existe um caminho a ser percorrido, e normalmente por dentro do ácido. Essa compreensão de que existe um movimento de cargas elétricas de uma barra para outra, mediadas por esse ácido, vai ser importante para que você compreenda um conceito que a gente vai trabalhar lá na frente. Bom, quando você liga esse polo aqui nesse aqui, ó, então há um movimento, né, de cargas elétricas de um polo para outro, e nós aprendemos que esse movimento ele se dá do negativo para o positivo no modelo convencional, a gente no modelo real, né? Agora a gente adota o sentido convencional da corrente, que é daqui para cá, certo? Bom, mas vamos fazer a análise para que a gente possa fazer uma análise de sinal olhando para o sentido real. Então elétrons vão sair daqui para cá, ó. Se eu ligar um fio aqui, ó, por cima, ó, pegar um fio, um condutor metálico, encostar aqui e encostar aqui, vai haver um movimento natural de cargas elétricas para cá, porque você já viu que cargas negativas procuram as positivas, que cargas negativas se movem contra o campo elétrico, que cargas negativas procuram os potenciais maiores, certo? Pois é, isso fora da bateria,
Por dentro da bateria, o processo ele é exatamente o contrário. Ó. Então, do lado de fora, o movimento de elétrons que chegam no polo positivo, esse aqui é o polo positivo, e de que saem do negativo é um movimento espontâneo. Agora, dentro da bateria tem que haver essa separação. Então, olha aqui, ó, você está vendo que uma carga negativa, a tendência da negativa é permanecer junto dessa, mas então a negativa é arrancada daqui, ó. Então ela vai ser levada ao potencial negativo. Isso é contra a natureza dessa carga elétrica. A carga negativa ela se movimenta contra o campo de forma espontânea, contra o campo elétrico. Aqui é o campo, ó. Existe um campo elétrico aqui dentro dessa pilha aqui, ó. Aqui dentro, existe um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele sai do positivo e chega no negativo. As cargas negativas se movem contra o campo. Mas dentro da bateria, elas são arrancadas à força daqui e levadas contra a sua vontade para esse lado. Então, por isso é um movimento não espontâneo. Então, o trabalho da força elétrica é negativo dentro da bateria. Fora da bateria, o movimento é espontâneo. Então, o trabalho da força elétrica é positivo fora da bateria. Dentro, não. Agora, tem que ser assim, porque um circuito é isso. É como você dissesse o seguinte: você tem uma caixa d'água no alto, e aí a água voluntariamente desce da caixa d'água. Se você quiser que a água vá para cima da caixa d'água, você usa uma bomba. Uma bomba, ela pega a água que está embaixo e leva para o alto para fazer um trabalho não espontâneo. Então, o trabalho da força peso sobre a água, do solo até a caixa, é negativo. Assim também é a nossa bateria. Ela faz um trabalho no seu interior, um trabalho não espontâneo, forçado, como a bomba faz com a água para levar a água para a caixa d'água. Depois o trabalho é voluntário, o trabalho é espontâneo, certo? Mas dentro da bateria, a geração de energia é forçada. Então, essa propriedade que a bateria tem de criar, essa diferença de potencial, nós chamamos de força eletromotriz. Esses são dois conceitos importantes, ó. A força eletromotriz de uma bateria corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador. Todo o potencial. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, tem um potencial positivo, um potencial negativo, correto? Aqui, ó, onde tem essa pontinha é o positivo da pilha, ó. É onde está o positivo da pilha, ó. É onde está o positivo. É o potencial positivo, né? A pontinha, perdão. Então, a força eletromotriz de uma pilha corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador. A força eletromotriz também pode ser compreendida como a quantidade de energia potencial elétrica que os geradores fornecem, ó, para cada unidade de carga. A quantidade de energia é joule. A quantidade de carga, coulomb. Joule por coulomb é volt. Então, a força eletromotriz ela também é dada em volts. Eu represento por essa letra E. Numa maneira mais simples de dizer, nós poderíamos falar para vocês assim: gente, a força eletromotriz é toda a voltagem que a pilha pode produzir, de que a bateria pode produzir. É a potência, é o potencial máximo, é a voltagem máxima que ela pode produzir. Por que eu digo máxima? Porque, olha bem, gente, o que é uma resistência interna de uma pilha? Ó? Ao ser ligado em um circuito, parte da energia gerada é dissipada na forma de calor em decorrência da formação de uma corrente elétrica no seu interior. Esse fenômeno chamado de efeito Joule ocorre porque os geradores apresentam certa resistência interna. Então não há um gerador perfeito. Isso quer dizer o seguinte, ó, aqui dentro não tem que haver um movimento de cargas elétricas do cobre, que eu dei o exemplo do cobre do zinco, para o zinco. Esse movimento não tem que ser feito por dentro do ácido. Ora, gente, toda substância, toda matéria possui um grau de resistência, maior ou menor. Nós já estudamos isso lá no início, quando a gente estudou lei de Ohm. Não existe em situações normais nenhuma matéria que não tenha resistência. Todas elas têm uma certa resistência. Então esse ácido aqui, ó, por exemplo, o ácido aqui pode ser uma outra coisa, né? Vocês vão aprender nas aulas de química aqui, ó. Mas esse ácido possui uma certa resistência. E como ele está dentro da bateria, nós vamos chamar de resistência interna da bateria. Logo,
Quando há um movimento de cargas elétricas de um potencial para o outro, e esse movimento de cargas, que nós chamamos de corrente elétrica, encontra uma resistência, a resistência vezes a corrente gera uma DDP. Essa DDP, ela está aqui, ela não está aqui. Então essa DDP aqui é uma DDP não utilizada pela bateria. Você não vai utilizar essa DDP aqui. Essa é uma DDP dissipada. Nós vamos chamar assim de DDP dissipada. Então, de toda a DDP que a bateria gera, nós chamamos de força eletromotriz. Essa DDP aqui, que existe em função da resistência interna, nós vamos chamar de DDP dissipada. E essa que efetivamente vai sair aqui, ó, que nós vamos utilizar no circuito, nós vamos chamar de DDP útil. Ou seja, a DDP útil vai ser toda a DDP usada menos essa aqui, dissipada. Em outras palavras, a força eletromotriz desse gerador, a força eletromotriz, vai ser essa DDP útil mais essa dissipada. Ou essa DDP útil vai ser toda essa força eletromotriz menos essa que foi dissipada aqui no seu interior. Beleza? Então tá aqui, ó, a representação é essa, ó. Essa é a representação. Aqui está a pilha, né, o polo positivo e o negativo. Essa aqui, ó, quando tem um R minúsculo, ela é a nossa resistência interna, devido àquilo que eu falei para vocês lá atrás. Isso deveria estar aqui dentro, ó, dentro desse símbolo aqui, ó, entre o positivo e o negativo. Mas só que se você fizer esse desenho aqui dentro, isso vai ficar muito, digamos, muito embolado. Então nós criamos o seguinte, em vez de fazer aqui, a gente faz do lado de fora e bota um minúsculozinho aqui. Bota um Rzinho minúsculo. Então toda vez que você olhar essa representação, você vai encontrar aqui o valor da força eletromotriz, ou seja, a DDP total da bateria, e aqui a resistência interna. Outro detalhe muito importante a respeito disso é que a corrente elétrica, ó, esse é o sentido da corrente elétrica, ele entra pelo negativo e sai pelo positivo. Isso são coisas que você não pode se esquecer. Então aqui, ó, eis uma representação. Aqui está um E, mas tem que ser esse sigma aqui, esse epsilon aqui, certo? Então aqui é a força eletromotriz, aqui é a resistência interna, aqui é o sentido da corrente saindo do positivo. Então no lado de fora, se eu pegar essa aqui, não vai roubar uma DDP, vamos chamar assim, ó. Porque quando essa corrente elétrica passar aqui, vai ficar R vezes I, e R vezes I é U. Então esse U aqui você não vai usar. Você vai usar esse menos esse, que vai gerar uma DDP entre esse ponto e esse que eu vou chamar de U. Então U é igual a esse menos R vezes I, certo? Essa DDP aqui é a DDP útil da minha bateria. É essa DDP útil que o aparelho vai receber. É essa DDP útil que ele vai funcionar. Ele não vai funcionar com essa aqui, ó. Esse aparelho não funciona com a força eletromotriz da bateria. Ele funciona com a DDP útil. Então, E é a DDP total gerada pela bateria. U é a DDP útil efetivamente fornecida ao circuito, descontada a DDP usada pelo resistor interno. Né? Aqui está de volta aquela imagem que eu mostrei para vocês. Uma maneira de se representar isso está aqui, ó. Então aqui, quando você olhar para esse valor, ele é exatamente a força eletromotriz dessa bateria. Aqui eu tenho uma corrente e aqui eu tenho a resistência interna, essa que está aqui dentro da bateria. Perdão, gente. Essa é a resistência interna da bateria. Dependendo do valor de I, né, essa DDP aqui vai aumentando. Se I for igual a 1, aqui vai dar 2 volts, porque é R vezes I. Se for igual a 2, vai dar 4 volts. Se for igual a 3, 6 volts. Então, quanto mais corrente essa bateria fornece, maior é a DDP que a resistência interna vai dissipar, menor vai ser a DDP útil. Essa aqui não, essa aqui vai ser sempre 15, porque essa é sempre o total da útil com a dissipada, ó. Da útil com a dissipada.
e vai dar sempre 15. Então essa é uma representação, beleza? Então vamos lá, ó. Você já deve ter visto isso em outras aulas também, que tudo aquilo que é total eu posso chamar daquilo que é útil com aquilo que não é útil, né? Por exemplo, você compra uma laranja, você não chupa uma laranja inteira, né? Você não aproveita a laranja toda, você aproveita uma parte dela e uma parte você não usa, né? O bagaço, a casca, o caroço e tal. Então essa é a parte não útil. Mas aquilo que você usou, o suco, mais aquilo que você não usou, é o total da bateria, da sua laranja. Então tudo obedece a essa regra básica. Isso não é uma regra da eletricidade nem da física, né? Isso é uma regra geral. Então, ó, a energia total gerada por uma bateria é igual à energia útil dessa bateria mais a energia dissipada pelo calor. Ora, por que é o calor, gente? Porque toda pilha, quando ela funciona, devido à sua resistência interna, ela esquenta. Durante o seu funcionamento, ela esquenta. Quanto maior for a corrente elétrica que ela fornece, mais ela esquenta. Às vezes, é por isso que quando você está usando o celular por um bom tempo, ou quando você está usando muitos aplicativos abertos no seu celular, ele esquenta. Porque o seu celular é composto. Lá dentro, ele também tem uma bateria que obedece a todas essas regras que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, essa energia dissipada pelo calor é uma energia não útil. Só que eu preciso fazer uma observação para você. Eu preciso fazer essa anotação aqui. Ó. Note que, para um resistor de chuveiro, um resistor de ferro elétrico, um resistor de chapinha, né, o calor dissipado pelo resistor, ele é útil. Você compra um resistor para ele esquentar. Aí você usa o calor. Então, para um resistor, o calor é energia útil. Para uma bateria, o calor é uma energia dissipada. E você vai ver outros sistemas de, por exemplo, o menino está escorregando no escorregador, aí tem energia mecânica, só que ele esquenta, o atrito gera calor, e esse calor é uma energia dissipada, não útil. Não útil. A gente chama de energia dissipada. Agora, para um resistor, a energia útil é o calor. Então nós temos que fazer essa ressalva aqui, ó. Beleza? Da mesma forma, como a energia é potência vezes tempo, então se a energia total é a útil com dissipada, a potência total é a potência útil com mais a potência dissipada. A DDP total, a tensão total, é a tensão útil mais a tensão dissipada. A tensão total é a força eletromotriz, certo? Força eletromotriz. Isso aqui é DDP, útil. Isso aqui é R vezes I. Ó, tá vendo? A DDP, a força eletromotriz, é igual a DDP útil mais a DDP dissipada. Né? Então, se eu pegar esse dissipado aqui, ó, e jogar para o outro lado e botar a função do útil, ó, a DDP útil vai ser essa total menos, essa que está positiva passou para lá negativa, né? Menos a dissipada. Ou seja, a DDP útil de uma bateria vai ser a sua força eletromotriz, a sua voltagem máxima, menos a DDP dissipada, que é R vezes I. Ó. U é igual a R vezes I. Só que uma resistência interna da bateria. Isso que está destacado de vermelho, nós chamamos de equação de um gerador. Então, repara, nós até então trabalhamos com, antes dessa aula, com geradores, digamos, geradores ideais. Os geradores ideais são aqueles que não têm resistência interna, que toda a sua DDP gerada é utilizada pelo circuito. Nós chamamos aqueles de geradores ideais. Eles não existem de fato, eles só existem no modelo ideal para a gente fazer conta. Agora, os geradores verdadeiros, reais, eles obedecem a essa função horária aqui, ó, em que U é a DDP entre as extremidades, E é a força eletromotriz, ó, volt, ohm vezes ampere, que é volt também. Ohm vezes ampere é volt, ó. Isso aqui é volt, isso aqui é volt, isso aqui é volt. R é a resistência interna em ohm e a intensidade da corrente. Então, olha bem, gente. Isso aqui é um padrão que se repete em todos os gráficos. Olha, essa é uma função decrescente, porque aqui é negativa. Em vez de colocar o Y, nós colocamos U.
E em vez de colocar x, nós colocamos i. Então, esse valor E é constante e esse valor R também é constante. A resistência interna de uma pilha, a sua força eletromotriz são constantes. Agora, essa DDP depende da corrente elétrica. Quanto mais corrente elétrica, menor é a DDP útil. Menor é esse. Isso é uma função do primeiro grau. Igual você estudou, y é igual a b menos ax. Igual você estudou, v é igual a v0 menos at. Como você estudou, S igual a S0 menos VT. É a mesma coisa. Só que é uma função, porque esse valor E, esse valor R são constantes. Esse valor I é variável e a variação dele provoca uma variação da DDP útil. Então tá aqui, ó. Quanto maior for a corrente, menor é a DDP, então essa função é decrescente. Esse valor aqui a gente chama de corrente de curto-circuito. Por quê? É o valor máximo de corrente que eu vou obter. Eu obtenho esse valor máximo quando a DDP chega a ser zero. Ou seja, o que é DDP zero, gente? Nós vimos isso lá naquela aula da semana passada. Quando eu tenho um potencial igual ao outro, então eu não tenho diferença de potencial, a DDP é zero, a corrente é a máxima possível. Nós não vimos isso lá no curto-circuito? Então é isso que está dizendo esse gráfico. Ó. Essa corrente chamada de corrente de curto-circuito, ela é uma corrente para a qual a DDP, perdão, que entrou um negócio aqui, é uma corrente para a qual esse aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, é U aqui, né? U, ó. Aqui está como V, mas pode ser U. É igual a zero. Ó. A DDP é igual a zero, a corrente é máxima, a corrente chamada de corrente de curto-circuito. A tangente desse ângulo aqui calcula a resistência interna, porque é esse, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, né, desse ângulo. Cateto oposto aqui é uma medida de... Porque esse valor aqui, ó, aonde o gráfico toca o eixo, é igual o B da função do primeiro grau. Y é igual a B menos ax. É igual ao V0 da função horária do movimento uniformemente variável. É igual ao S0. É a mesma coisa, ele é o termo sozinho, isolado. Então ele é esse número aqui. Ó. Então onde o gráfico toca o eixo, aqui nós temos o valor da força eletromotriz. Se você pegar esse valor menos esse, menos zero, dá o próprio valor. Então isso aqui mede E, é o valor da força eletromotriz. E isso aqui é corrente de curto-circuito. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. E isso me dá a resistência interna da bateria, que eu posso dizer também que é a tangente desse ângulo. Beleza? Agora, a área dessa figura aqui, ó, a área não é calculada por um produto? Então, E vezes I sobre 2, calcula o que, gente? E vezes I, ou seja, volt vezes ampere. Volt vezes ampere. U vezes I, não é potência? Então, essa área aqui, ó, essa área calcula a potência do gerador. Ó, a área da figura corresponde à potência utilizada em corrente máxima, quando você atinge a corrente máxima. Né? Essa potência, chamada potência máxima em curto-circuito, é a base vezes a altura sobre 2, ou seja, E vezes I sobre 2. Repare, potência é igual a U vezes I, é a potência útil. A potência total é E vezes I sobre 2. Bom, outro termo que nós vamos utilizar é o que nós chamamos de rendimento. Nós sabemos que isso também você vai ver em todas as frentes de física. Um rendimento para qualquer coisa, não é só de física, não. O rendimento é o tanto que você aproveita de alguma coisa. Então, é uma razão que compara aquilo que você utilizou com aquilo que é de total. Para qualquer coisa, né? Por exemplo, você chupou uma laranja. Quanto que você usou da laranja dividido pelo total da laranja vai dizer quanto você rendeu. A laranja rendeu para você. Então, na eletricidade,
é a potência útil dividido pela potência total, a DDP útil dividido pela DDP total, que é a força eletromotriz, a potência útil, o trabalho, né, a energia útil pela energia total, né? Tudo que for útil pelo total é rendimento, ok? Ó. E esse rendimento ele é dado em porcentagem, certo? Então, olha, vamos fazer um balançozinho aqui, ó. A potência útil da bateria é a potência U, que é a DDP útil, vezes a corrente. A dissipada é pela resistência interna, ó, RE ao quadrado. Eu vou te explicar por que aqui tem que ser essa, ó, RE ao quadrado. Eu vou te explicar. Por que não pode ser U2 sobre R? Tem que ser R vezes I ao quadrado. Tem que ser essa. A potência total, então, E, força eletromotriz, vezes I. A DDP total vezes a corrente. Lembre-se que a potência total é a útil com a dissipada, né? Então, está aqui uma breve revisão, né? A DDP, a DDP útil E menos RI, essa é a equação do gerador. Essa é a curva característica do gerador, é sempre o valor decrescente, é um gráfico linear decrescente. Esse valor aqui onde o gráfico toca o eixo é a força eletromotriz. Esse aqui é a corrente de curto-circuito, que é a corrente em que nós temos a corrente máxima para uma DDP zero. Quando esse gerador está aberto aqui, ó, eu não tenho corrente elétrica, então a DDP dele é igual à força eletromotriz. Não tem corrente, então não tem como a resistência roubar aqui. Mas na hora que eu fechar isso aqui, aí sim, a corrente vai passar por dentro da resistência interna, vai gerar uma DDP não útil. Então nós vamos ter o seguinte, ó, a DDP daqui, ó, aqui é como se fosse o polo da bateria. Esse B é como se fosse esse polo da bateria aqui, ó, negativo, vamos supor, né? Esse ponto B. Esse ponto A é esse polo da bateria aqui, ó, é o polo positivo, certo? Por quê? Porque esse bichinho aqui não está do lado de fora não, ele está aqui dentro, ó. Ele está dentro da pilha. A resistência interna está dentro da pilha. Ele só está desenhado aqui fora por uma questão de comodidade nossa. Beleza? Então vamos dar um exemplo de como é que isso funciona. Olha só. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz igual a 8 volts. Está vendo aqui? Ó? Uma força eletromotriz igual a 8 volts. Tem uma resistência interna de 1 ohm. Está ligado a esse resistor de fora de 3 ohms. Gente, presta atenção numa coisa. Lembra que eu falei que aqui tem que ser sempre R vezes I ao quadrado? Não falei para você que aqui a potência dissipada tem que ser R vezes I ao quadrado? Sabe por quê? Atenção para o que eu vou te dizer. Olha aqui. A resistência interna de uma bateria vai estar sempre em série com o que está fora. Aqui tem uma, mas eu podia ter uma infinidade de resistências aqui, ó, em série, paralelo, mista, seja lá o que for. Eu faço o equivalente aqui fora e este equivalente de fora vai estar sempre em série com a resistência interna da bateria. E como vai estar sempre em série, a corrente é a mesma. Então, para calcular a potência, a gente vai usar essa aqui. Que eu falei para você que essa fórmula aqui, ó, R vezes I ao quadrado, potência igual a R vezes I ao quadrado, tem limitações. Essa você pode usar sempre, essa é essa. Agora essa tem limitações. E uma das aplicações dessa fórmula, uma das poucas aplicações, é exatamente o cálculo da potência dissipada pela resistência interna. Ok? Então é isso, ó. Essa é uma resistência do lado de fora da bateria, né? É uma lâmpada, um troço qualquer, fora da pilha. Isso aqui é a pilha. Esse conjunto aqui, ó, de A até B é a pilha, certo? Então qual é a DDP entre A e B? Ou seja, ele quer saber a DDP útil, né? Nos terminais do gerador e qual é o rendimento dele. Então primeiro ele calcula, nós vamos calcular a resistência equivalente, ó. Eu tenho essa resistência com essa em série, sempre. Essa vai estar sempre em série com de fora. 3 mais 1, 4. Aí nós vamos calcular a corrente. Se eu juntei essas duas resistências, eu tenho que usar essa DDP aqui, claro, né? Claro. Porque eu juntei essas duas aqui, no equivalente. Então ficou assim, ó. A DDP é 8, a resistência é 4, a corrente é 2.
né? 2. Muito bem. Note que, olha o que eu falei para você, isso aqui vai ser útil quando a gente for estudar um negócio chamado circuito elétrico, tá vendo? A corrente, esse cálculo de corrente que eu fiz aqui, ó, eu peguei a DDP, a força eletromotriz, dividi pela resistência interna somada com a resistência de fora. Isso aqui, ó, vai ter nome e isso vai ser útil no estudo lá dos circuitos elétricos. A outra forma de calcular é igual a essa, ó, UAB. Só que aqui não é útil. Essa é a total. Então tem que usar a total das resistências. Essa é a útil. Essa DDP útil é que vai alimentar a minha resistência. Tá vendo esse potencial A aqui? Não tá aqui? Tá vendo esse potencial B? Não tá aqui? Então, esta resistência, ela está submetida a uma DDP de 8 volts? Não. Não. Ela está submetida a DDP entre A e B, que é o que nós estamos calculando aqui, ó. U é menos RI. E é 8, RI é 1 vezes 2, que é 2, sobram 6. Ou seja, nesse circuito, essa bateria tem 8 volts, essa resistência, porque essa corrente é 2, essa resistência comeu 2, ó, 2 volts, ó, 1 vezes 2 é 2 volts. Então eu tinha 8, a pilha me deu 8, a resistência interna dela comeu 2, sobrou quanto para esse resistor? Sobrou 6. Então, se você pegar essa DDP que sobrou 6 e dividir por esse resistor, 3, também dá 2. Mas não é lógico? A corrente é uma só. Então, quando você calcular com a força eletromotriz, você tem que somar todas as resistências. Quando você calcular a corrente com a DDP útil, você tem que usar só o que está fora. Certo? Então, vamos lá. Então, qual é o rendimento desse gerador? É o útil dividido pelo total. O útil foi 6, o total 0,8. Perdão, 8. Essa divisão dá 0,75, que corresponde a 75%. Ou seja, esse gerador está rendendo 75% nessas condições. Ele sempre vai render 75%? Não. Porque se ele estiver desligado, o rendimento dele é 100%. Quando você liga e aumenta o valor da corrente elétrica, quanto maior for a corrente, menor vai ser a DDP útil. Então, menor é o rendimento. Né? Nós vimos por aquele gráfico, né? Quanto menor for a mais corrente, menos DDP útil. Então, se é menos útil, aqui, ó, essa divisão aqui, esse número vai ficando cada vez menor. O rendimento é menor. Né? Uma outra maneira que a gente tem de fazer, que eu quero que vocês prestem atenção, isso é o mesmo circuito, tá vendo? Então, note que eu já calculei alguns valores. Então, qual é a função desse gerador aqui, ó? U é igual a 8 menos R vezes I. Isso para dizer, quanto é que dá U? Depende do I, né? Então, essa é a função do gerador. Qual foi a DDP dissipada? Rzinho vezes I. 1 vezes 2, 2 volts. Né? Agora, note aqui, ó, que a DDP total é igual, então, a 6 mais 2, 8. Né? Ou a DDP útil mais a DDP dissipada. Isolando para cá, fazendo a equação, ó, 6, que é o útil, é igual a 8, que é a total, menos aquilo que foi dissipada pela resistência interna. Como é que é o cálculo da potência total que o gerador dá? Bom, se esse gerador estiver desligado, como ele está aqui agora, não está desligado, a potência total que tem aqui dentro é E vezes I. Certo? Aí eu vou dar aqui, ó. Só que... perdão, gente. Perdão, desculpa. Olha só. Esse cálculo que eu fiz aqui, eu fiz uma coisa e pensei uma coisa e falei outra. Me perdoe. É o seguinte. Nessas condições aqui, a potência total gerada aqui foi 16 watts. Certo? Então, repara bem que se eu usar a resistência equivalente, eu posso usar essa aqui, ó, o cálculo da potência, tá vendo?
Eu posso usar. Porque a resistência equivalente, que é a soma dessas duas, fica paralelo com isso aqui. Porque fica com UAB. Vou repetir para você não se enganar. Ó. Se eu somar essas duas resistências, a equivalente fica em paralelo com a bateria. Mas a resistência interna fica em série com o que está fora. Então, quando eu pegar a DDP total, eu posso fazer o cálculo com a resistência equivalente para calcular a potência total gerada. Total. Mas a potência total eu utilizei? Não. A que eu usei foi com a DDPU, ó. U vezes I. 12 watts. E quanto foi dissipada? Olha, útil, né? Ó, 12 watts. Tá vendo? Ó? A resistência de fora, ó. A de fora, ó. Não é 6 volts? Aqui nessa pilha aqui não foi 6 volts? Nessa resistência, perdão. Não foi 6 volts? 6 ao quadrado sobre 3, 12. Certo? Agora, qual foi a potência dissipada? Aí eu tenho que usar essa aqui, ó. A resistência interna, ó. RI ao quadrado. 4 watts. Note que a potência útil que eu fiz aqui, ó, com a DDP útil e a corrente total, ou a DDP útil com a resistência de fora útil, se eu somar isso aqui, ó, aquilo que foi dissipado por esse bicho aqui, mais a potência desse aqui, é a potência total. A potência que esse dissipou, a resistência interna, mais a potência que esse aqui usou, é útil, é a potência gerada pela bateria. Ó. 4 mais 12, 16. Certo? Então, a potência total é a potência útil mais a dissipada, ó, 16 é igual a 12 mais 4, ou ainda a potência total é a potência entre os pontos A e B, que é dessa resistência, mais a potência no resistor interno. Ó. E vezes I é igual a U vezes I mais R vezes I ao quadrado. Né? Essa potência no resistor interno, R vezes I ao quadrado. A potência entre os pontos A e B, útil, U vezes I. A total, E vezes I. Se você botar esse I em evidência e simplificar essa expressão aqui da potência, você vai encontrar exatamente a função do gerador. Ó. E é igual a U mais R vezes I. Se você botar o I em evidência aqui, simplificar esses Is, você vai fazer isso aqui. Ó. Você vai achar a função do gerador, ó, passando esse R mais I para o outro lado, R menos I. Então, atente bem para esse slide que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Atente para esse slide e para esse slide aqui, para os efeitos de cálculo. Então você volta lá quando você tiver dúvida, volta aí, marca a posição em que ponto do vídeo começou isso, volta, examina de novo todas as contas, como que eu fiz aqui, como eu fiz aqui, ok? Examina tudo, porque essa é a aplicação matemática da coisa. Agora, a compreensão do que seja isso, o que é um gerador, das suas funções e tal, tudo isso é extremamente importante para que você possa saber os próximos assuntos, que serão os receptores na próxima aula. A gente vai estudar os receptores do mesmo jeito que a gente estudou os geradores. Depois nós vamos montar um esquema maior chamado circuito elétrico, que é o nosso objetivo nesse capítulo, estudar os circuitos elétricos. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, espero mesmo. Segunda-feira a resolução dessas questões da apostila vão estar comigo e você pode ligar para mim. Eu não creio que você vai ter muita dúvida não. Aliás, esse capítulo tem poucos exercícios de geradores, né? Poucos, porque está misturado com receptores. Então você faça só se tem gerador. Se tiver receptor, não faz não, porque na semana que vem a gente vai falar com você sobre receptores. Aí a gente fecha essa apostila aí. Mas fecha não quer dizer que acabou, deixamos para trás não, tá? A gente fecha a parte teórica e tal. Depois nós vamos pegar os exercícios, pegar outros exercícios, fazer análise de exercícios, saber como esse exercício pode cair, né? Quais são as competências, as habilidades, tudo que eu fiz com vocês lá atrás, com potência e tal, eu vou fazer de novo. Isso, gente, não dá para brincar.
Isso é para fazer muito exercício. É para dominar muito bem. Dominar é botar aqui no peito, chamar de meu amor, fazer o gol e sair pra galera. Não dá para brincar, não dá para ser mais ou menos nesse assunto de eletrodinâmica. Desde corrente elétrica até agora. Não dá para ser. É domínio. Domínio total. Beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui. Desejando a vocês que tenham uma ótima semana, né? E volto a dizer, outra coisa, por favor, escuta o que eu quero te dizer. Alguns alunos, eu demorei muito a dar uma resposta para as perguntas que estavam lá no meu e-mail. Eu demorei muito. Mas tem uma explicação para isso. Primeiro, porque eu não tinha acesso às questões que estavam na apostila para eu poder resolver, entendeu? Não sabia quais eram as questões. Então eu tive que esperar chegar o caderno, aí eu fui corrigir essas questões, era acho que na quarta ou na quinta-feira. Eu não estava conseguindo ter acesso pela plataforma, depois eu consegui. Então como eu não tinha os exercícios para resolver, então teve uma certa demora. A segunda é que não é nenhuma desculpa, mas vocês acompanharam, eu estou me recuperando de uma sinusite extremamente malvada, digamos assim. Passei aí muito tempo mal. E isso, de certa forma, vai retirando um pouco das energias, vai tirando a gente um pouco da forma, da maneira de pensar, e vai prejudicando bastante. Mas eu já estou recuperado, tá? Estou dizendo para vocês que eu já estou recuperado e quando eu estou recuperado, irmão, sai de baixo. Eu estou com você até o fim. Grande abraço, boa semana. Se cuidem.